Olá para você que está me ouvindo neste momento. Seja muito bem-vindo. O Centro Espírita Lado do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar, online. Nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e no site do Lado do Amor na internet. É com muito carinho e com muita alegria que damos início a mais um Evangelho. Meu nome é Ricardo Misiek e eu estou aqui novamente, junto com vocês, para ler e viver o Evangelho de amor que o Cristo nos deixou. Para que haja harmonia e equilíbrio em nossos lares e em nossas mentes, é preciso estarmos conectados com o plano espiritual, isto é, entrarmos em sintonia com as vibrações positivas do plano superior da vida. Esta conexão nós fazemos pensando em Deus e nos entregando ao amor de Jesus. O Evangelho do Lar pode ser realizado uma vez por semana, em família ou individualmente. De preferência, escolha sempre o mesmo dia e o mesmo horário. Busque um ambiente calmo, tranquilo no seu lar. Coloque um copo d'água para que seja fluidificado pelos espíritos amigos. Se for da sua vontade, coloque uma música tranquila em volume baixo. Então, vamos lá. Vou fazer uma breve leitura do texto Fazer o Bem, do livro Momentos de Reflexão de Chico Xavier, psicografia pelo Espírito de Emmanuel. Muito bem. Fazer o bem. Em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, recebas dos outros mais amplo auxílio num instante oportuno. Muito bem. Vamos agora então fechar nossos olhos, acalmar nossos corações, buscar esquecer os problemas do dia a dia, do nosso cotidiano, nossas mágoas, nossas preocupações. Respire fundo, uma vez, duas. Vamos afastar nossa mente e buscar a sintonia com as esferas superiores, mentalizando neste momento a imagem do Mestre Jesus, uma luz suave de cor azul está tomando conta de toda a sua casa. Espíritos superiores, espíritos amigos, nossos espíritos protetores, se fazem presente neste momento, nos trazendo boas energias. Deus, Pai nosso, de infinito amor e misericórdia, louvado seja. Querido Mestre Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor, agradecemos por esta oportunidade, estarmos aqui neste Evangelho do Lar para ouvirmos os seus ensinamentos, para buscarmos o entendimento necessário à renovação dos nossos valores espirituais, para que possamos assim promover a nossa reforma íntima. Que a Tua palavra, Senhor, ressoe em nossos corações, nos dando motivação para continuar a trilhar o caminho do bem, o caminho da nossa evolução. Seja conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem. O tema de hoje, meus amigos, encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes Perfeitos, item 3, o homem de bem.
Diz o Evangelho: homem de bem, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão por que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros. Antes de pensar em si, é cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade
para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha de cumpri-los conscientemente. Capítulo 17, número 9. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam, assim, enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Muito bem. No Evangelho de hoje, Jesus nos convida a refletir sobre todas essas qualidades que um homem de bem deve possuir. Nunca é demais lembrar que nos dias de hoje vivemos dias de tribulação, vivemos uma vida corrida, frenética, de muita competitividade, de muita pressão, de muita discussão, de muita briga política, enfim. E eu acho que esse texto que acabamos de ler nos faz voltar a pensar sobre todas aquelas qualidades que nós devemos cultivar em nós. Não alimentar ódio, não alimentar rancor, buscar sempre o bem do próximo. É claro que algumas dessas coisas são por vezes muito difíceis de fazer, não é? De você pôr em prática. Por exemplo, quando Jesus disse que nós devemos amar, inclusive os nossos inimigos, quando nós pensamos eventualmente que temos desafetos, e se nós paramos para pensar que nós verdadeiramente precisaríamos perdoar esse desafeto ou amar essa pessoa, nós de fato vemos o quanto ainda nós precisamos melhorar, não é? Quanto ainda nós precisamos aprimorar a nossa moral, desenvolver a caridade que existe entre nós, o nosso bem, o bem que nós carregamos. Todos nós temos, de alguma forma, um lado bom, não é verdade? Então, o Evangelho de hoje é isso. Eu acho que seria bom até reler novamente, não é? Releia essas qualidades que acabamos de enumerar e reflita, pense no seu dia a dia. Será que hoje eu pratiquei o bem? Será que eu fiz a caridade? Acredito que se todo dia nós pensarmos um pouco a respeito disso, de como é que foi o nosso dia, se nós fizemos todo o bem que nós podíamos nesse dia, nós, a cada dia que passar, acredito que nós estaremos cada vez melhores, cada vez pessoas de bem, não é? E sempre seguindo os passos do Mestre Jesus. Gostaria então de finalizar com a seguinte oração. Jesus, querido Mestre, louvado seja. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos de hoje. Que esses esclarecimentos trazidos pela espiritualidade amiga possam ser guardados em nossos corações, em nossas mentes, e se façam presentes, que lhes voltem a nós em momentos em que estejamos diante de situações da vida, para que assim possamos nos aprimorar. Agradecemos assim a presença de todos. Que o Senhor nos proteja, nos ilumine e tenhamos todos uma boa semana. Graças a Deus.